Então, o objetivo desta aula é como calcular números primos de forma sequencial melhorada. Tá? A gente, então, já teve o vídeo anterior, que eu estou supondo que vocês viram, né? E agora a gente prossegue. Eu vou usar, neste exemplo agora, uma forma de calcular o tempo de execução. Deixa eu fazer uma observação importante aqui. Eu estou aqui no Toml, eu não estou configurando a compilação para tempo de execução. Tá? Ela está configurada para default, que é depuração. Então, existe como trabalhar o Toml e o cargo para gerar um código que é mais rápido, visando tempo de execução. Tá? Mas está fora do escopo aqui do curso, então eu vou medir o tempo dessa compilação comum assim, para depuração que a gente tem usado. Então vamos lá, nós tínhamos na aula passada o primo, testa primo V3, não é? Que está explicado lá, e ele requer uma estrutura primos conhecidos. Por quê? Porque o testa primo V3 só testa o alvo contra os primos conhecidos. Então, por isso que testa primo V3 recebe aqui uma estrutura, uma referência, né, para uma estrutura primos conhecidos. Isso é igual à aula passada, a estrutura primos conhecidos continua a mesma, só que agora tem uma novidade. Tem uma novidade que é a seguinte: eu tenho uma implementação de primos conhecidos, onde eu tenho o método self. Tá? Tem o método self. Tem o self, né, que caracteriza a junta como um método. Tem um método junta que opera sobre uma estrutura primos conhecidos. Para que serve o junta? Qual que é a ideia, pessoal? Eu vou partir de uma lista de primos conhecidos pequenininha e vou expandir ela. Então, a ideia é que eu posso juntar a uma lista de primos conhecidos existente uma nova lista de primos conhecidos. Então, eu vou copiar para a minha lista de primos conhecidos, self, todos os primos que estão aqui nessa nova lista que me é fornecida. Então, a ideia, deixa eu botar aqui, a ideia está aqui. Vamos supor que tu tem a lista de 0 até 100. E agora eu chego com uma lista de 101 a 10.000. Eu tenho a lista de 0 a 100, que é o self aqui, e os novos primos, eles estão nesse intervalo. Como é que eu vou juntar? É fácil, né? Eu vou simplesmente fazer com que o fim do intervalo passe a ser o fim do novo intervalo. Mas para isso eu preciso que os novos comecem imediatamente depois do fim atual. Então, olha só, implementação primos conhecidos, função, método, na verdade, junta, opera sobre o self, uma estrutura, né? E recebe os novos, que também é primos conhecidos. Precisa continuidade, precisa que os novos primos comecem no fim dos velhos primos mais um. Então aqui, se os primos conhecidos atuais, fim do intervalo mais um, é diferente dos novos primos conhecidos início de intervalo, né? Se isso daqui não é verdadeiro, eu vou entrar em pânico. Olha, o junta não encontrou continuidade, paniquei, não dá para continuar. Se tiver tudo legal, eu vou juntar. O que é juntar? O início fica em qual? O início era 0, fica o mesmo aqui. Ó. Self início intervalo fica como está, que é o 0. E aí eu pego o fim dos novos e passa a ser o novo fim. Então aqui, self
self fim intervalo é igual a novos, recebe novos fim intervalo. E por fim, eu vou copiar os números, né? Então, no self primos, que é um vector, eu vou anexar, né? Append, vou anexar o quê? Os novos primos que eu recebi agora, beleza? Muito bem. Então, temos aí uma forma de juntar a velha lista de primos conhecidos, um novo pedaço, quer dizer, expandi-la com uma nova lista que continua o que tu tinha antes. Tá legal. Então, isso aqui é o primos conhecidos, o junta, primo testa primo V3 é igual ao da aula passada. Como é que eu vou fazer? Vamos lá no Moen. Eu vou começar com uma lista de primos conhecidos semente, como na aula passada, né? Eu tenho aqui que entre 0 e 10, os números primos são 2, 3, 5, 7. Isso eu conheço, né? Essa listinha me permite testar alvos até 100. Né? Então, na aula passada a gente testou, né? O 1, o 2, o 3, o 8, 97 e deu certo. Né? Deu certo. Agora eu quero testar números maiores. Para testar números maiores eu vou fazer o quê? Eu vou expandir a minha lista de primos conhecidos. Para isso, eu vou gerar primos. E aqui tem um truque, que é o seguinte, esse truque é importante. Eu sei os primos até 10. Que alvos eu posso testar? Eu posso testar até o quadrado de 10, que é 100. Então, o que eu conheço até agora, eu posso usar para testar de 11 a 100, né? Porque é o quadrado de 10, eu gero os primos até 100. Uma vez que eu conheço os primos até 100, até onde eu posso ir? Bom, se eu conheço os primos até 100, eu posso testar alvos que são o quadrado de 100. O quadrado de 100 é 10.000. Então, eu posso testar alvos até 10.000, eu posso gerar todos os primos até 10.000. Beleza. Uma vez que eu sei todos os primos até 10.000, até onde eu posso ir agora? Bom, uma vez que eu conheço todos os primos até 10.000, eu posso trabalhar com alvos que são o quadrado de 10.000, que é 10 milhões, né? Aqui em Rust, tu pode usar o underscore, que é ignorado, só para facilitar a leitura, tá? O underscore só está facilitando a leitura do humano aqui. E aí eu gero os primos até 10 milhões. E eu posso prosseguir, né? Criando novos primos e novos primos e novos primos. Depois de 10 milhões, bem, o quadrado de 10 milhões já é um número grandão, então pode ir, né? Pode seguir mais. São 4 zeros, né? Na verdade, pessoal, eu poderia ir até 100 milhões, né? Porque o quadrado de 10.000 são 8 zeros, e aqui eu só tenho 7 zeros, então eu poderia expandir até 100 milhões. Eu deixei 10 milhões para não demorar muito tempo, mas tu vê aqui, sabendo-se todos os números primos até 10.000, eu posso gerar agora os primos até 100 milhões. E segue a vida toda assim. Nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar uma função geraPrimos V1, que ela vai, a partir de uns primos conhecidos, ela vai gerar um intervalo subsequente. E depois, eu vou colocar aqui em novos o intervalo subsequente, e depois eu vou juntar o intervalo ao que eu já tenho. Então, eu tenho até 10, eu vou gerar de 11 a 100, e vou juntar com o que eu tinha. Agora eu passo a ter de 0 a 100. Uma vez que eu tenho até 100, eu vou gerar de 101 até 10.000 e vou colocar aqui em novos e vou juntar
com o que eu já tinha. E agora eu vou ter de 0 a 10 mil. Tendo de 0 a 10 mil, eu vou gerar até entre 10.001 e 10 milhões. Poderia ser 100 milhões, né? E vou colocar os novos primos em novos e depois eu vou juntá-los aqui, tá? Juntá-los aqui. Eu vou separar aqui assim, que eu acho que fica mais legal. Tá. E ao final, tendo gerado todos os números primos até 10 milhões, eu vou dar um print na tela com os resultados. E, principalmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar quanto tempo demorou para fazer isso. Eu estou aqui incluindo esse Standard Time Instant, né? E com isso eu posso... Eu não vou pegar, eu não vou olhar a geração menor, eu vou pegar a geração maior, tá? Aqui, ó, eu vou ler o instante atual, vou gerar os primos entre 10.001 e 10 milhões, vou aí ler o instante atual novamente, fazer menos start, que é a hora lá antes, e eu vou ter o duration. Tá? Vou ter o duration. Então eu vou ter em duration o quê? Vou ter o duration, o tempo que levou para gerar esse cara aqui. Tá? Para gerar de 10.001 a 10 milhões. Tá certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto, assim fica melhor. E vou colocar aqui na tela, ó, a geração dos primos entre 10.001 e 10 milhões demorou tanto tempo. O duration, ele tem uma série de métodos e um dos métodos é micros, né? Então eu vou ver o tempo em microsegundos na tela. Beleza, o que falta a gente ver aqui? Falta a gente ver a geração, né? Falta ver o GeraPrimos V1. O GeraPrimos V1 está aqui. Vamos lá, o que ele faz? Primeiro, precisa de todos os primos até a raiz quadrada do último alvo, inclusive. Então, a GeraPrimos V1 ela recebe um conjunto de primos conhecidos e tem que gerar do início novo ao fim novo. Primeiro passo, eu tenho que ter primos conhecidos até a raiz quadrada do fim novo, que é o alvo que eu quero. Então, se o fim do intervalo dos primos conhecidos ao quadrado for menor que fim novo, pânico, não tenho os primos necessários. Ou em outras palavras, né? Se o final do intervalo dos primos conhecidos for menor que a raiz quadrada do fim novo, que é o alvo, mas maior que eu quero, né? Panicou, não deu. Tá? Outra, se o fim do intervalo dos primos conhecidos já cobre, né? já tem um overlap com o início do novo intervalo, também está errado. Né? Porque eu estou chamando... Quer dizer, se o fim do intervalo conhecido já é maior que o início novo, então foi chamada para testar intervalo já conhecido parcialmente. Não é esse o espírito, o programa está com algum problema sério, pânico. Muito bem. A partir daí, eu crio a estrutura primos conhecidos que eu vou gerar. Qual que é o início? É o início novo que foi pedido. Qual que é o fim? O fim é o fim novo que foi pedido. Quais são os primos desse intervalo aqui? Ainda não sei. Botei um vec new, está zerado, está vazio, vamos trabalhar. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente testar todo mundo entre início novo e fim novo. E os caras que forem primos, a gente vai incluir aqui. É só isso. Então, para todo alvo que existe entre início novo e fim novo, né? E aqui, ó, isso aqui é só um para print, porque vamos lá. A gente vai testar alvo pra caramba aqui, 10 milhões. Eu não vou botar 10 milhões de print na tela, tá? Então, toda vez que
o alvo for múltiplo de 1 milhão, eu ponho um printzinho na tela. Aí quando a gente mandar gerar vários e vários milhões, né, vai aparecer na tela 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões e assim por diante. A gente sabe que o programa não travou, mas não fica olhando um catatal de números na tela. Então, eu parto do princípio que o alvo é primo, né? E para cada divisor na lista de primos conhecidos, se o divisor ao quadrado já passou do alvo, esse alvo é primo. Não tem mais como testar. E aí eu dou um break, primo. Alvo é primo porque só precisa testar a raiz quadrada do alvo. Esse break me tira para fora do for, tá? Então eu venho para cá, tá? Se eu ainda não esgotei a minha lista de divisores, eu venho para cá. Se o alvo é divisível de maneira inteira pelo divisor, o cara não é primo, pô, ele é divisível, né? Então, break também, tá certo? Só que mudei aqui, né? É primo, é falso. E a premissa era que era verdadeiro. Então, se eu saio por esse break, eu esgotei os divisores, o cara é mesmo primo. Se eu saio por aqui, não, é divisível, então falso. Fora do for, né, o break me tira para o for, e eu tenho aqui e pergunto, o cara é primo? Se ele é primo, então eu vou inserir na lista dos novos primos. Além dos 2 breaks, o cara pode sair pelo fim da lista, né? Mas se ele sair pelo fim da lista, o cara também é primo, porque eu testei todos os divisores que tinha e não consegui achar um divisor para ele. Então é primo, tá certo aqui. E é isso. Aí então, para cada alvo no novo intervalo a ser testado, eu dou, isso aqui é um printzinho, testo o cara para saber se é primo ou não. Se ele é primo, eu ponho na nova lista, beleza. E ao final retorno os novos primos que eu encontrei, né? Eu não mexo nos primos conhecidos que estão aqui. Eu retorno a nova lista. Por isso aqui lá fora, depois de chamar gera primos V1, depois de chamar gera primos V1 para obter uma nova lista de primos, eu junto esta nova lista de primos aos primos conhecidos que eu tinha. Beleza? É isso daí, pessoal. Eu tenho aqui alguns prints. Quem tiver curiosidade pode examinar com calma, ir para a internet, pegar listas de números primos calculados e conferir se está certinho, tá? E deixa eu rodar o programa. Cargozão. Então, aí são uns prints, eu botei uns prints aqui para a gente conferir os números, tá? Vou deixar isso para vocês fazerem. Aqui naquela geração demorada, né? Naquela geração demorada eu dei aquele print de 1 milhão por milhão, de 1 milhão por 1 milhão, e ao final eu tenho aqui novos primos gerados de 0 a 10 milhões, né? E aqui eu ponho um número primo qualquer como exemplo. Deixa eu ver aqui o print. Aqui, ó. Aqui são os primos conhecidos, né? Aqui, na verdade, eu já juntei tudo, Então, não são os novos primos gerados. Eu vou botar aqui a lista completa de primos gerados, né? Lista completa de primos gerados entre primos conhecidos, início de intervalo, e primos aqui. E aqui é um exemplo, né? Aqui é um exemplo qualquer. Eu simplesmente fui lá na lista de números primos e printei um número primo. Aqui dá para ver, ó. Ops, deixa eu fazer aqui. Aqui, ó. Então, lista completa de primos gerados entre 0 e 10 milhões. E aqui, por acaso, a entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6 da minha lista é esse cara aqui, né? Esse cara aqui tem que ser primo. Todo mundo que está lá tem que ser primo.
Poderia fazer código para testar? Poderia, né? Fica como exercício. E o tempo, isso que é legal. Olha só, a duração do cálculo, só da última etapa, né? Entre 10 mil e 10 milhões, ela demorou aqui, ó, 6,4 aqui, né? 6,4 segundos. 6,4 segundos. Esta é uma forma, então, que nós temos de calcular o número primo. O que nós vamos fazer agora é paralelizar esse programa. Então, agora eu estou vendo que, putz, a geração dos números primos demorou 6,4 segundos. Vamos paralelizar isso e ver se a gente consegue diminuir esse tempo usando vários cores da máquina e não apenas um como estamos usando agora. Isso fica então para o próximo vídeo.